A Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs. Os evangelhos falam isso em várias partes. Num deles, Jesus estava em Nazaré e falou o seguinte: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Outra fala o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? Não vive entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? Outro dá o nome dos irmãos de Jesus. Um chamava-se José, tinha o pai, mas tinha um irmão chamado José. Outro chamava-se Judá, o outro chamava-se Tiago e o outro chamava-se Judas. Os 4 irmãos de Jesus. E como fala que tinha irmãos e irmãs, eu trabalho no mínimo com 6. Então havia. O Proto-Evangelho Jacob, que é do 2º século, não é um texto bíblico, mas é um documento posterior, também menciona que Jesus tinha irmãos e irmãs. E os evangelhos apócrifos também fazem menção disso. Bom, agora quem seriam esses irmãos e irmãs? Essa é uma boa pergunta. Nós temos 3 hipóteses aqui. A primeira hipótese, defendida mais pelos protestantes, dizem que eram filhos de Maria e José depois de Jesus, irmãos mais novos. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Essa é a hipótese dos protestantes. Joaquim Jeremias trabalha com isso e outros teólogos mais. Os teólogos católicos, talvez por acreditarem que Maria teve uma virgindade perpétua, já dizem que não eram irmãos de fato de Jesus, mas parentes. A gente não fala na igreja assim: meus irmãos. E aí, meu irmão, né? Aí, meu irmão. E não é irmão, é apenas uma maneira de falar de amigo. Então, quando fala os seus irmãos, eram seus seguidores ali, ou parentes dele, mas não irmãos de fato. Essa é a vertente mais católica. Eu não vou ficar nem com a vertente católica, nem com a vertente protestante. Eu vou colocar uma terceira. Assim, quem trabalha essa vertente dos primos ou parentes seria São Jerônimo, por exemplo. Eu vou trabalhar uma vertente um pouquinho diferente, mas eu não sou o único que pensa assim, não. Jesus foi o primeiro filho de Maria, isso é fato. Ele era o primogênito de Maria. Nós sabemos, a Bíblia coloca assim. Então, esses irmãos de Jesus só podem ser todos mais novos do que ele. Mas aí eu tenho um problema. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele vira para João e fala o seguinte: João, que era o primo, o discípulo amado, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a tradição fala que João que teve que ficar cuidando de Maria porque ela não tinha outros filhos. Se ela tivesse outros filhos, só terminar aqui, eu te dou a palavra. Se ela tivesse outros filhos, por que Jesus precisaria do discípulo amado para cuidar dela? Então não podia ser filho de Maria. Então não pode ser a hipótese de Jerônimo, não, porque a palavra para primo em grego é nepsios. Anepsios. E ali no grego faz adelphoi. É irmãos mesmo. Outro indício que não podem ser filhos de Maria é que eles têm comportamento de irmãos mais velhos. No Oriente Médio, o primogênito é o mais respeitado da casa, porque ele que vai substituir o pai, o patriarca. Jamais um filho mais moço altera a voz com o mais velho, mas nunca, não tem sentido isso. Eu sei que aqui a gente não tem nem um pouquinho de respeito, o jovem briga, grita, mas estou pensando na mentalidade do Oriente Médio. Se você é a mais nova, você nunca vai falar nem contra o seu pai, nem contra o seu irmão. E eles dão ordens em Jesus, eles maltratam Jesus. Ele fala: vai para lá. Eles não podem ser mais novos que Jesus, não falariam nesse tom com ele. Então dá a entender que eles eram mais velhos. Mas para serem mais velhos, se Jesus for o primeiro, eu encontro a resposta no Proto-Evangelho Jacob. Lá diz que José, quando casou com Maria, já era um homem avançado em idade. E ele era viúvo e tinha filhos e filhas de um primeiro casamento. Então minha dedução é que eram irmãos de Jesus apenas por parte de José, e não por parte de Maria. O livro Desejar Todas as Nações, da autora Ellen White, diz a mesma coisa. Então, para mim, é a explicação que eu